Olá, amigos! Mais uma palestra aqui no nosso Instituto Livrenet. Hoje vou falar com vocês a respeito de embriaguez ao volante. Por que o tema desta palestra? Porque o STJ, como todos sabemos, há poucos dias, decidiu que as duas únicas provas permitidas para comprovar o crime de embriaguez ao volante são exame de sangue, ou seja, teste de alcoolemia no sangue, ou bafômetro, que tecnicamente deve ser chamado de etilômetro. Logo, se somente essas duas provas é que permitem comprovar o crime do artigo 306, outras provas estão afastadas. Não pode outras provas. Qual é o problema? O problema é que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. O Supremo tem uma DIN na mão dele já há 3 ou 4 anos para decidir este ponto. Se somos ou não somos obrigados a produzir provas contra nós, no caso do trânsito. O Supremo até hoje não decidiu essa DIN, não decidiu. E o STJ acaba de se posicionar na sua 3ª sessão, o que significa a soma da 5ª turma com a 6ª turma, e o que significa mais que, em virtude dos recursos repetitivos, a decisão tomada pela 3ª sessão, ela vincula o próprio tribunal. Ou seja, todos os recursos que chegarem no STJ, o STJ vai decidir desta maneira. E assim, entramos num beco sem saída. Por quê? Porque as duas únicas provas possíveis são exame de sangue e bafômetro, ou, tecnicamente, etilômetro. As duas possíveis. E nós podemos recusar essas provas. Conclusão, o crime fica sem prova. O crime não fica provado. E assim está efetivamente esvaziada a tipificação penal da embriaguez ao volante, contemplada no artigo 306 do Código de Trânsito. Esvaziamento total. A reação vai acontecer. Ainda nesta semana, nos próximos dias, a Câmara dos Deputados já anunciou que vai aprovar um novo projeto. E, portanto, vai modificar este assunto no nosso país. E eu, então, vou explicar para vocês o que foi decidido pelo STJ e o que a Câmara dos Deputados quer aprovar e o que o Senado já aprovou. Nada ainda é lei, está tudo em tramitação, mas eu vou explicar direitinho. E, desgraçadamente, nós vamos chegar à conclusão de que o projeto que tramita na Câmara dos Deputados, que deve ser aprovado na próxima quarta-feira, é um projeto que vai trazer mais confusão. Ou seja, ele não ilumina, ele não esclarece, ele não resolve a problemática. Ele traz e gera e vai gerar mais confusão para todos nós. Tudo isso eu vou explicar em 3 blocos. Neste primeiro bloco, que é aberto, que todo mundo tem acesso, vou começar a desenvolver o tema. Nos 2 últimos blocos, que só são acessíveis para assinantes da Livrenet, nesses 2 últimos blocos, então, eu vou aprofundando os argumentos, os problemas, os enfoques desse assunto e vai por aí. Para iniciar, o seguinte: é preciso distinguir, e isso pouca gente atenta para esse tema, que nós temos no Código de Trânsito 2 infrações
cuidando da embriaguez ao volante. Existe uma infração administrativa 165. Existe uma infração penal 306. As duas punem o fato de o motorista dirigir embriagado em via pública. Porém, hoje, qual é a diferença das duas? Hoje, qual é a diferença das duas? É a seguinte: lá na infração administrativa 165, a tipificação só diz dirigir sob influência do álcool ou qualquer outra substância. Não fixa quantidade de alcoolemia. Na infração administrativa, só dirigir sob influência do álcool. Ponto. Não tem nada de 0,6, 0,3. Não tem isso. Essa é a infração administrativa. De outro lado, no crime 306, lá no crime, o tipo atual exige 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Expressamente está no tipo. Tem que atingir 6. Se não atingir 6, não é crime. A diferença, portanto, da infração administrativa para a infração penal é que uma não exige nenhuma taxa de alcoolemia e o crime exige uma taxa mínima de alcoolemia. Exatamente, o crime, por exigir essa taxa de alcoolemia, é que gerou toda essa polêmica terrível, porque a única forma de comprovar os 6 decigramas é mediante exame de sangue ou o etilômetro. E coisas que nós, motoristas, não somos obrigados a nos submeter. E se eu não me submeto, não tem prova do 6. Se não tem prova do 6, não tem prova do tipo. Sem prova do tipo, não existe o crime. O beco sem saída está formado. Exatamente é nesse pé que nós nos encontramos. De um modo geral, o 277 do Código de Trânsito diz que as infrações administrativa e penal podem ser comprovadas por qualquer meio de prova. Teoricamente, é isso mesmo. Porém, aqui tem um problema. E é o problema que o Supremo ainda não resolveu e já deveria ter resolvido. Porque o 277 nos impõe a obrigatoriedade de fazer o bafômetro. Obrigatoriedade de fazer o bafômetro. E a pergunta: esse dispositivo é constitucional ou inconstitucional? Na nossa opinião, é inconstitucional. Embora o Supremo ainda não tenha dito isso, o STJ disse isso com todas as letras no seu julgamento recente. Nós não somos obrigados a soprar bafômetro, porque não somos obrigados a produzir prova contra nós mesmos. Mas atentem, a decisão até aqui é do STJ, que é um tribunal infraconstitucional, ou seja, ele existe para uniformizar a jurisprudência abaixo da Constituição. Quem fala a última palavra sobre a Constituição é o Supremo, mas o Supremo até aqui nada disse. Estamos na expectativa, aguardando o que o Supremo vai fazer. Agora o problema que aconteceu. A necessidade de punir os bêbados no volante é mais do que evidente. É óbvio, é indiscutível. É claro que nós temos que punir esses motoristas bêbados. Não há dúvida nenhuma. Porém, a legislação foi feita de modo errado e exigiu 0,6. Se está no tipo que precisa do 0,6, é preciso comprovar este requisito típico. Apesar da clareza de todas essas exigências do Estado de Direito, a verdade é que a jurisprudência que se formou dentro do STJ ficou dividida, estava dividida, pelo menos até a decisão recente da terceira sessão. Quais eram as duas posições dentro do STJ a respeito da matéria?
jurisprudência dividida, e uma parte dizia necessidade do exame de sangue ou teste do etilômetro. Por exemplo, HC 172206. HC 172206 dizia necessidade do exame, sem isto não prova o crime. Primeira corrente. Segunda corrente, oposta, dentro do STJ, diz desnecessidade do exame. Não precisa do exame para comprovar o crime. Paradigma, HC 178882. 178882. STJ. Como se vê, duas posições completamente antagônicas. Dois julgados completamente opostos. Por isso que este assunto foi parar na terceira sessão. Porque é a terceira sessão que, juntando as duas câmaras, que tem que resolver essa divergência jurisprudencial. E a terceira sessão, por 5 votos a 4, disse necessita do exame. Necessita do exame. E quem é que votou neste sentido do 5 a 4? Nós tivemos Marco Aurélio, Vasco de la Justina, Gilson Dipe e Jorge Mussi votando pela desnecessidade do exame. De outro lado, 5 votos vencedores: Adilson Macabu, ministra Laurita Vaz, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Maria Tereza, que deu o voto Minerva de desempate. 5 votos precisa do exame. 4 votos não precisa do exame. Quem tem razão? De acordo com o nosso ponto de vista, razão absoluta está com a maioria de 5 votos. Porque se o tipo penal falou em 6 decigramas, isso passou a constituir um requisito típico. E o mínimo que se exige da acusação é que comprove os requisitos típicos do crime para a existência deste crime. Logo, os 5 magistrados seguiram a estrita legalidade, seguiram o princípio da legalidade e, portanto, seguiram o Estado de Direito. Esses 5 vencedores estão com a razão. Os outros 4 juízes, os 4 ministros, que votaram pela desnecessidade do exame, desconsideram o que está na lei. Logo, eles estão decidindo de acordo com a cabeça deles, não de acordo com o Estado de Direito vigente. Esses 4 juízes são chamados juízes Hércules, que nós chamamos isso de juiz Hércules, que é o juiz norte-americano. O juiz norte-americano, ele decide conforme a cabeça dele, porque ele não tem texto legal ao qual ele tem que estar vinculado. Isso é juiz Hércules. Os 5 juízes que decidiram pela legalidade são juízes Júpiter. Juiz Júpiter é o que segue estritamente o texto legal, porque precisa respeitar o Estado de Direito. Logo, vitória de Júpiter sobre Hércules. Vitória da legalidade sobre a sublegalidade. Vitória do Estado de Direito sobre o Estado de exceção. Os 4 votos queriam impor um estado de exceção. Estado de exceção significa romper as garantias estabelecidas pelo Estado de Direito. Estado de exceção significa suspender essas garantias. E os 4 juízes perdidos, vencidos, estavam suspendendo uma garantia fundamental do Estado de Direito, que é a comprovação mínima da legalidade contemplada no tipo penal. Vitória, portanto, acertada, justa e correta. Tudo por quê? Porque a lei foi mal feita. E se a lei foi mal feita, o juiz não pode, por critérios dele, corrigir a lei para estabelecer o direito que ele acha que deve ser. O juiz tem que seguir o Estado de Direito vigente. Nas 2 sessões seguintes, nos 2 blocos seguintes, eu vou desenvolver todos esses argumentos, falar do projeto do Senado,
falar do projeto da Câmara e, sobretudo, por que a Câmara dos Deputados vai errar tudo outra vez. Se aprovar o projeto que está na pauta, vai errar tudo de novo. Vai gerar uma confusão infernal, como nós veremos no segundo bloco e no terceiro bloco, exclusivo para assinantes do LivreNet. Assine o LivreNet e acompanhe a gente nos dois outros blocos. Avante!